Olá, graça e paz. Estamos aqui hoje com a intercessão gadita, onde que nós estaremos falando mais um pouquinho sobre intercessão e oração. Sou a pastora Magda da Igreja Batista Amigos de Deus e hoje nós estamos aqui com duas pessoas muito importantes e eu gostaria de apresentar elas para vocês. Graça e paz, sou Elisângela, estamos aqui novamente para um dia glorioso em Deus, em que vamos falar sobre tudo aquilo, né, que o Senhor tem feito em nós e que o Senhor há de fazer através de nós. Aleluias. Olá, graça e paz. Eu sou o Carlinhos, sou um intercessor da Batista Amigos de Deus. Estamos aqui hoje para poder conversar um pouco, juntamente com a pastora, com a irmã Elisângela, e entender um pouco mais sobre o que é intercessão. Sobre quais são esses pilares da intercessão, qual a diferença de uma oração, de uma intercessão, qual a necessidade de ser um intercessor, como podemos ser um intercessor. São muitas perguntas que ouvimos, Aleluias. que acabamos ouvindo no nosso dia a dia. E às vezes a pessoa está de fora, ela nunca fez uma imersão em uma escola de intercessão, ela não sabe dizer como que eu posso me posicionar como intercessor e eu posso ser intercessor da minha casa. Então vamos Aleluia. destrinchar um pouco isso e através de uma conversa vamos entender um pouco mais. Pastora? Amém, glória a Deus. Então você já conheceu, né, nossa irmã Elisângela e o nosso irmão Carlinhos, e nós queremos começar com um versículo da palavra do Senhor que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 22 e o versículo 30. É um versículo que muitas das vezes é muito citado nas igrejas, é muito citado em cultos de oração, mas nós precisamos de entender de fato e de verdade o que esse versículo quer dizer. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Será que nesse dia de hoje o Senhor, se ele olhar e procurar Elisângela, ele vai Aleluia. encontrar um intercessor, uma pessoa para tampar essa brecha? Meu Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. E é exatamente isso, sabe, pastora? Nós vemos hoje, para mim, o grande segredo do intercessor é o amor. Porque nós vemos, João 3,16 é o versículo mais lido da Bíblia, que vai falar sobre o amor de Deus, que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só Aleluia. que quando nós vamos para o livro de 1 João, é, lá, lá vai nos dizer sobre o amor ao nosso próximo. Porque dar a vida por Jesus é fácil, mas e dar a vida pelo nosso irmão? E dar a vida pelo nosso inimigo? Para isso que o Senhor tem nos chamado. Essa é a nossa função como intercessor. Amém. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, né? Vamos traçar aqui um perfil de intercessor. Sim. Todo mundo pode ser intercessor? Todo mundo que quiser, que é crente, é um intercessor? É sobre essas coisas que nós vamos falar durante esse tempo que nós temos aqui. Amém? Aleluia. Amém. Gente, então fica ligadinho, porque está no ar Intercessão Gaditas. Bora lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos começar por aí, pastor, a entender. Primeiramente, vamos entender o que é intercessão. Eu sei que o pessoal já sabe, mas vamos começar da origem. A intercessão no hebraico, ela significa é, ela tem dois aspectos. O primeiro é de luta, violência, choque e denota confronto. O outro é de encontro, colocar-se entre orar, suplicar. Concluímos, pois, que a intercessão tem duas facetas, uma de confronto e outra de encontro com o rei. Então, quando eu me posiciono como intercessor, eu estou entrando em uma guerra espiritual, não na terra, mas nas regiões celestiais. Mas como é que eu vou entrar nessa guerra? Eu tenho que ter um preparo. Eu tenho que saber quem está comigo. Eu tenho que saber quem é o meu Deus e quem eu sou em Deus. É o princípio. Porque se eu vou para uma guerra, eu não sei quem é o meu Senhor, eu vou perecer nela. Sabe? Então, quando.
é a mesma coisa de enviar um exército despreparado Pra batalha. para uma batalha, para uma guerra. Exatamente. E aí nós vamos lá entender a diferença entre orar e interceder. Porque a gente fala, não, a intercessão, ela é uma oração. Sim, Mas toda oração é uma intercessão? não. Então aí nós vamos lá. Quando oramos, nós conectamos com Deus com as mais diversas intenções possíveis. Agradecer, pedir uma bênção, um milagre ou uma orientação. A oração é, na maioria das vezes, mais pessoal. Que é onde? Como nós acabamos de falar aqui, é onde, Senhor, obrigado. Senhor, oh Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, eu tô indo para uma entrevista de emprego hoje. Senhor, vem ser comigo, sabe? E quando nós falamos de intercessão, a intercessão é colocar-se em oração por outra pessoa. É criar uma ponte entre aquele que precisa da oração e Deus. Por quê? Quando nós oramos para nós estamos levantando um clamor pela nossa vida. Vou levantar um clamor aqui pela minha vida porque eu estou indo para uma entrevista de emprego hoje. Uhum. Só que quando nós falamos de intercessão, não é sobre mim, é sobre outra pessoa. É sobre uma Exatamente. terceira. É sobre eu me colocar na brecha. É sobre eu ter empatia, me colocar no lugar daquela pessoa. Em prol daquela causa dela, seja enferma, seja uma porta de emprego, seja uma provisão. É verdade. E como você falou, né, sobre oração. Oração é para si próprio. Elisângela, nós vemos que existe vários tipos de oração. E dentro dos vários tipos está a oração intercessória. Sim. Mas e, por exemplo, uma oração de agradecimento? Hoje, pastora, nós entramos diante do Senhor com tantas coisas, né? Verdade. Entramos diante do Senhor com tantas causas, né? Com tanto. Colocamos, parece que diante do Senhor, parece que Ele ali é obrigado a atender toda aquela nossa petição. E esquecemos que precisamos de agradecer o Senhor, né? Que o primeiro de tudo, nós deveríamos agradecer pelo aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque nós estamos vivendo em dias em que a fé, né, de muitos estão sendo abalada. Por quê? Porque as pessoas estão focadas em Deus responder-lhe a sua petição, não importando se seja a vontade de Deus ou não. Né? Deus, as pessoas não estão olhando com Deus como um Deus Pai. Está olhando para Deus como se fosse um Deus que é obrigado a responder-lhe tudo que você quer naquele momento, né? A te dar ali naquele momento tudo que você quer. E não, nós precisamos agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele vai fazer. E muitas das vezes nós, né, como intercessores, nós diante de Deus, nós já chegamos e quando ali o Senhor nos coloca diante de uma causa, né, que nós colocamos diante de alguém, nós já temos ali aquela confiança, aquela fé diante do Senhor, que aquilo vai se concluir diante da nossa fé, diante da fé de quem está ali pedindo, e nós já entramos na presença do Senhor agradecendo a Ele. Aleluia. Né? Nós podemos ver que em todo tempo nós precisamos mencionar a Deus com gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Às vezes estamos em situações difíceis, né? Recebemos situações difíceis. E depois ali nós entramos naquela oração, naquele plenteio, naquela causa, né? Sim. E nós vimos ali o agir do Senhor ou de uma maneira ou de outra, né? Às vezes não foi ali a nossa vontade, não foi ali, às vezes nós oramos por uma pessoa por cura, mas às vezes não foi vontade de Deus curar, mas foi vontade de Deus talvez recolher aquela pessoa. E nós precisamos ter o nosso coração grato, mesmo em meia circunstância, mesmo em meia dor, porque ali o Senhor talvez não, com certeza trouxe salvação, trouxe perdão, trouxe cura, trouxe arrependimento ali, não talvez no corpo, mas trouxe na alma. Glória a Deus. Então nós entendemos que dentro dos tipos de oração, nós
precisamos de começar o nosso diálogo com o Senhor sempre com uma oração de gratidão. Aleluia. E quantas das vezes que a gente já começa, Deus, é que eu preciso disso, apresentando somente as petições, mas esquecemos que se nós iniciamos uma oração já em agradecimento ao nosso Deus, nós já estamos dizendo para Ele, eu sei que o Senhor pode fazer. Aleluia. Porque todas as nossas orações, elas precisam de passar pela vontade do Senhor. Glória a Deus. Tudo aquilo que nós vamos chegar diante de Deus em um diálogo, como você falou, não é um Deus distante, é um Pai. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, se você é pai, você entende muito bem o que eu estou dizendo. Quando o seu filho, ele te diz para você assim, pai, mãe, estou precisando de algo, naquele momento, se você não tem, você vai sentar, puxa vida, peraí. Nesse momento eu não tenho para te dar, ou então ele vai nos avaliar. Nós avaliamos os nossos filhos. A mesma coisa é o nosso Deus. Por quê, gente? Porque ele não é somente Deus das nossas vidas. E nós tratamos ele às vezes como Deus. Só que ele é pai, e como pai, ele quer que a gente converse com ele, já agradecendo, demonstrando para ele que ele é a nossa maior referência e que a vontade dele sempre é a melhor para a nossa vida. E como a Elisângela falou, independente da resposta final, é a vontade dele que precisa de ser absoluta. E será que nós estamos prontos para isso? Antes de eu deixar você dizer, Carlinhos, falar, às vezes, né, as pessoas pensam que nossa, mas o intercessor, a pessoa que se intitula o intercessor da igreja, às vezes ele está pensando que ele é mais santo, está pensando que a oração dele é mais respondida do que a minha. Não é nada disso, querido. E são coisas, Carlinhos, que hoje nós queremos, a partir de hoje, nós queremos desconstruir. Porque intercessor é todo aquele que se coloca diante de Deus em favor da vida de alguém. Mas para se colocar diante de Deus a favor da vida de alguém, precisa de alguns requisitos. Verdade, pastora. Só concluindo essa questão de pedir ao Senhor. Sabe, nós temos a Bíblia Sagrada como nosso manual. Então, tudo que nós procurarmos para o nosso dia a dia, lá está. E, particularmente, tem um versículo que resume isso. Questão de pedir ao Senhor. Lá no livro de João, capítulo 15, versículo 7, a palavra do Senhor vai nos dizer: se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra verdadeiramente permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito, e vos será dado. Então, é o segredo. É o segredo do Evangelho. Se nós estivermos em Cristo e verdadeiramente a palavra dele estiver dentro de nós, enraizada em nós, tudo que nós pedimos debaixo do propósito do Senhor vai ser nos dado. Amém? E aí, nós trazendo agora esse requisito para ser esse intercessor, para se colocar na brecha. Sabe, eu quero trazer a diferença, ou melhor, quem pode ser um intercessor. Um intercessor é aquele que levanta as mãos e diz: Senhor, me coloco diante de ti para lutar em favor dessa pessoa, por esta família. Senhor, me coloco diante de ti para lutar por esta pessoa enferma, batalhando para que a vitória venha sobre o derrotado. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 26, nós temos a referência do nosso intercessor. Que lá vai nos dizer: semelhantemente o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Na tradução da Almeida vai dizer com gemidos inexprimíveis, sabe? Então é esse o intercessor, é nos colocar no lugar da outra pessoa, é você sentir a dor da outra pessoa. Se aquela pessoa está com enfermidade de dor, quando você se coloca na brecha, em uma intercessão por ela, você sente a dor dela. Então, essa é a intercessão. E então, para o intercessor poder se levantar e se posicionar e se colocar diante do Senhor por alguém ou alguma família, ele precisa ser curado. Sabe, ele precisa estar preparado, pastora Elisângela, porque
Imaginamos, gostamos de utilizar na intercessão, que é um campo de batalha, utilizamos como exército. Imagina que nós pegamos um soldado hoje, entregamos uma arma para ele e falamos, vai pro campo. O que vai acontecer? Ele não tem nenhuma estratégia de guerra, ele não sabe nem como atirar. Ele não tem conhecimento, né? Então ele vai acabar perecendo. Ele vai morrer. E quando nós entramos em um ambiente espiritual para guerrear, nós estamos atacando o reino das trevas, nós estamos atacando Satanás. Quem é Satanás? No livro de João, capítulo 10, versículo 10, vai nos dizer que Satanás, ele veio à terra para matar, roubar e destruir. Então, ele vai vir com contra-ataque. Então, nós contra-atacamos ele e ele vem com contra-ataque para nos contra-atacar. Se nós estivermos com uma legalidade, o que vai acontecer com nós, pastora? Seremos atingidos. Então, hoje, o intercessor, ele tem que ser curado. Porque Satanás, ele não conhece o nosso futuro, Elisângela. Mas ele conhece o nosso passado. Então, ele sabe aquele pecado encoberto. Ele sabe onde nos atacar. Ele sabe o que nos move. Então, se nós temos uma enfermidade, se nós temos uma cura, uma falta de perdão, se nós estamos presos a algo, nós seremos vítimas fáceis. Então, o intercessor, ele tem que estar curado, ele tem que estar preparado. Então, hoje aqui, Glória a Deus. nós vamos trazer, pastora, o segredo da cura. Sabe, nós olhamos, é tão simples, mas ao mesmo tempo para nós é tão complexo porque nós vamos ter que negar a nós mesmos. E negar a si mesmo não é fácil. Verdade. Hoje, eu considero o segredo da cura são 3. Primeiro, a oração. Segundo, o perdão. Terceiro, a confissão. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 16, vai nos dizer, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Aqui nós estamos falando de uma cura interior. Mas lá na frente, nós vamos entender mais profundo esse versículo. Nós vamos caminhar aqui com alguns outros tópicos e lá na frente a gente consegue resumir, pastora. O interessante é 2 coisas que eu queria comentar. É sobre algumas condições. Bem lá no início da sua fala, você falou, né, sobre estar no Senhor. Se nós estivermos no Senhor, nós podemos pedir Ele o que nós quisermos e será feito. E será concedido. Glória a Deus. Não tem como nós irmos ao Senhor, nos apresentarmos como filhos, fazer uma oração de petição ou qualquer outra, mas se nós estivermos distante, fora dessa palavra, não tem como. Sem entender essa paternidade, né? Sem entender essa paternidade. É a mesma coisa do seu filho chegar para mim e falar assim, mãe, a Kathleen chega para mim e fala, mãe, eu quero que a senhora hoje vai na minha reunião da escola. Eu posso até ir, mas o que eu vou falar a respeito da Kathleen? O que eu sei a respeito dela? Ou o que ela sabe a respeito de mim? Eu não sou a mãe dela. Eu não conheço ela. Ela não me conhece. É a mesma coisa, gente, chegar diante de Deus. Como que eu vou chegar diante de um Deus, Elisângela, que eu não conheço? Pastora, hoje nós estamos vivendo dias em que o relacionamento com Deus, né, está meio que abalado, né? As pessoas não estão conseguindo relacionar com Deus. Nós temos, parece que uma dificuldade de entrar diante de Deus. E quando eu vejo essa questão de relacionamento com Deus, o Senhor tem falado muito no meu coração, aquela palavra de Marta e Maria, né? Vamos abrir aqui, nós vamos só meditar rapidinho aqui, nessa palavra, que a gente vai ver que 2 relacionamentos. Nós vamos ver um relacionamento, talvez, que nós estamos
nós não estamos entendendo o relacionamento que Deus quer, que Deus tem nos chamado para esses dias. Muitas das vezes, o Senhor tem nos chamado para um relacionamento mais íntimo, um relacionamento profundo. Em Lucas 11, a palavra de Deus vai nos falar de duas mulheres. E duas mulheres, né, que serviam a Jesus. Essas duas mulheres, elas serviam Jesus, elas conheciam o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que, estando elas ali, né, Lucas 11:38, aconteceu que, indo elas a caminho, entrou numa aldeia certa mulher por nome de Marta e o recebeu em sua casa. E quando Marta, diz a palavra de Deus, que ela recebe Jesus ali, ela tinha também uma irmã chamada Maria, a qual, assentada-se também aos pés de Jesus, ela ouvia as palavras. Ela ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhes: pois que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa palavra, né, ela chega a ser um pouco até polêmica, né, porque muitas das vezes nós ouvimos, né, ministrada essa palavra, nós falamos assim: Maria foi a melhor parte, escolheu a melhor parte. Marta, né, não, é como se Marta também não fosse serva. Marta era serva. Sim. Marta também era serva. Marta também estava ali servindo Jesus. Só que hoje, quando a senhora fala desse relacionamento, né, como que nós podemos entender esse relacionamento com o Senhor? Maria, quando Jesus, diz a palavra de Deus, que quando Jesus entrou ali, ela o recebeu em sua casa. Então, quer dizer, nós precisamos receber Jesus. Muitos de nós recebemos Jesus, nós aceitamos o Senhor, nós entendemos, né, o que Ele tem para nós convidamos Ele para a nossa casa, abrimos nosso coração, né, pode entrar, nós cantamos até, pode entrar, a casa é sua, faz o que quiser de mim, né, nós até cantamos muitas das vezes isso, mas quando no ato de se relacionar, nós temos muitas das vezes pecado nisso. Porque nós não temos tido aquele relacionamento profundo de ouvir as palavras do Senhor. Né? Nós estamos vivendo em tempo em que a distração ela está sendo um perigo para o nosso tempo, para o nosso século. E a distração, nós podemos perceber uma distração, até mesmo não é só uma distração, algo que vai me distrair, que é algo simples, que é algo talvez do cotidiano, mas talvez uma distração que fica no meu coração, até mesmo uma distração de conforto para nós, né? Até mesmo uma distração de conforto, de comodismo, de zona de conforto, que nos impede, muitas das vezes, de nos aprofundar nesse relacionamento com Deus. Quando eu olho aqui Marta e Maria, eu vejo duas mulheres que receberam o Senhor, duas mulheres que eram de Deus, serviam ali Jesus assim de uma maneira, só que uma tinha entendido de uma maneira mais clara o servir o Senhor. E muitas das vezes nós queremos achar que o nosso relacionamento com Jesus, ele está bom, ele está perfeito, porque nós estamos fazendo muita coisa, né? Nós estamos fazendo muita coisa, nós estamos em todos os cultos, segunda, quarta, né, terça, se tem um evento ali, opa, eu tô, né? Nós estamos até fominha, né, de estar em todos os eventos, em tudo aquilo ali que se condiciona, que Jesus ali tem preparado para nós, que são coisas boas, né? São coisas boas. Servir a Jesus é muito bom. Servir a obra de Deus é muito bom. A palavra de Deus já fala que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. O serviço também faz parte do propósito do Senhor. Só que no relacionamento, nós precisamos entender o que é o serviço e o que é o relacionamento. E Maria começou a entender isso. E ela entendeu de uma maneira muito peculiar, muito diferente, porque ela, quando Jesus chegou ali, Marta se preocupava, e Marta estava certa, porque naquela época chegou 12 homens na casa dela com Jesus, os discípulos. Imagina, pastora, 12 homens ali, né, chegando na casa da senhora, meu Deus, homem,
Homem tem uma fome de leão. E Marta se preocupou, meu Deus, eu preciso, né, ir lá, minha irmã precisa ali me ajudar, pegar talvez a água ali do poço, precisa aqui auxiliar nos talheres, no negócio da casa. Mas Maria, ela não se distraiu só com essas coisas, né? Ela se prostrou e ficou ali olhando, se prostrou aos pés do Senhor, ouvindo as palavras do Senhor. E hoje nós estamos precisando de um relacionamento mais profundo. Às vezes nós temos entrado nesse relacionamento com Deus e nós estamos só falando, né? Nós estamos até cantando, né? Cantando, Deus vem. Nós estamos falando, mas às vezes nós não estamos parando ali para ouvir o Senhor, para ouvir aquilo que Ele tem para fazer, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer de nós. Senhor, o que o Senhor quer de nós? E às vezes nós vamos entrar nesse relacionamento com Deus, a situação talvez não vai estar atrativa, né? Não, muitas das vezes nós queremos um motivo para orar, nós queremos assim uma necessidade para orar, nós vamos ter muitas, mas nós precisamos entender mesmo quando nós não estamos conseguindo talvez, mesmo quando a nossa carne não quer orar, não quer se relacionar, nós precisamos talvez ali se prostrar, se jogar e só ouvir ele falar, né? Nem que seja ele chorar, se prontificar para ouvir o que ele tem para falar. Então, eu acho que entra nisso, né? Como que nós podemos receber Jesus em nossa casa? Elisângela, verdade. Você pegou dois tópicos muito importantes. A questão do relacionamento com o Senhor. E você falou na questão da distração. E aí a gente entra um pouco na religiosidade. Sim. Porque o que é religiosidade? Religiosidade, para mim, é tudo aquilo que você faz que Deus não pediu para você fazer. Verdade. Então a gente acaba se convertendo, entramos dentro de uma denominação e acabamos entrando, em vez de servir ao Senhor, acabamos trabalhando para o Senhor. E o Senhor não nos chamou para isso. Verdade. Então devemos vigiar muito nessa questão da distração. Porque quando nós vamos lá no início, lá no Gênesis, o primeiro pecado no Éden foi a distração. A serpente, ela não fez Eva pecar. Ela fez Eva se distrair. E a distração, ela te leva ao Ao pecado. pecado. E para que Deus nos chamou? Quem nós somos? Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, em um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, ele vai nos dizer isso. Que onde a mulher vai perguntar ao Senhor onde é o certo orar. E aí, o Senhor lá no verso 23 vai falar: é chegada a hora em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito, em verdade. O Senhor não está te chamando para trabalhar para Ele. O Senhor está te chamando para ter um relacionamento para Ele, para se relacionar. Ele quer se revelar para você como Deus Pai, como Deus Emanuel, Deus presente. Ele quer se revelar Aleluia, Jesus. como Jeová Jiré, o Deus Glória a provedor. Deus. Ele quer se revelar como Jeová Rapha, Grande um Deus de cura. Então, pastora, é esse relacionamento que o Senhor quer conosco. Em adoração. Só que aí nós voltamos. O que é adoração? Adoração é cantar? Adoração não é simplesmente cantar. Adoração é um modo de viver. Adoração é referenciar ao Senhor. Com a nossa boca, com os nossos olhos, com a nossa mente, com os nossos ouvidos, com as nossas pernas. É onde quer que nós estejamos, com quem nós estejamos conversando, nós estamos adorando ao Senhor, bem dizendo que Ele é santo, bem dizendo que Ele é Deus Pai, bem dizendo que Ele é Deus provedor. Glória a Deus. Amém. Ele é poderoso demais, gente. É tão gostoso, né, ouvir falar desse Jesus. Aí talvez as pessoas podem falar assim, mas o que isso tem a ver com intercessão? Isso. Tem tudo a ver, porque aqui a gente vê que o intercessor ele não pode ser distraído. O intercessor precisa de ser adorador. Aleluia. E o adorador, como nós já ouvimos aqui, não é só de louvar, mas é uma vida entregue, uma vida de rendição ao Senhor Jesus. E um outro ponto também que eu gostaria de falar, Carlinhos, foi quando você também mencionou sobre, às vezes, a gente compara, né, um intercessor como aquele soldado que é enviado para a guerra despreparado. Infelizmente, quando se fala sobre oração,
quando se fala sobre intercessão na igreja, no meio do povo evangélico, as pessoas não querem. Aí talvez a gente fique perguntando, gente, mas por que que a igreja não gosta de orar? Por que que a igreja não gosta de... Por que que o grupo de oração é menor? Por que que os cultos de oração são menores? Por que que são poucos intercessores? É exatamente isso aí, Carlinho. Por quê? Por falta de conhecimento, por falta de uma estrutura, nós enviamos muitas pessoas despreparadas para a guerra e elas morreram. E hoje, as pessoas, quando se fala sobre oração, intercessão, elas têm medo. Como já chegou várias pessoas para nós dizendo: você tá doido? Eu fazer parte de uma equipe de intercessão? Eu não vou mexer com o diabo. O diabo vai se levantar contra mim em retaliação. E tantas outras coisas. Por quê, gente? Porque essas pessoas já tiveram experiências, ou então elas já viram outras pessoas que tombaram, soldados que foram feridos, soldados que morreram. Só que de uns anos para cá, o Senhor, ele está levantando uma igreja de intercessão. O Senhor, ele está levantando uma igreja de oração. Glória a Deus. As pessoas estão conseguindo compreender. Esse podcast que nós estamos fazendo aqui, sabe, é trazendo para as pessoas, é dando a informação necessária. Para que essa informação? Para que a pessoa não tombe no campo de batalha. Ao longo, né, dos nossos encontros aqui, nós iremos falar muito sobre oração, muito sobre intercessão. E ao contrário, talvez a pessoa, peraí, eles começaram a falar de intercessão, agora já está em adoração. Não, gente, tudo isso faz parte de um contexto. E é exatamente que muitos tombaram. Porque pensaram que era só pegar uma arma, colocar na mão e ir para o campo de batalha. E não é isso, nós precisamos de passar por um preparo. Nós precisamos ser preparados para o dia da batalha. Não é no dia da batalha, mas é anterior. E hoje, talvez nós estamos entrando aí na sua casa através desse podcast. E eu quero falar para você, olha, é o Senhor te preparando para dias de guerra, dias de batalha, dias de confronto, como o Carlinho falou. Ei, Deus. Então fica ligado para você não perder nada daquilo que o Senhor está ministrando. Pastor, é uma verdade, sabe? Mais uma vez glorifico o Senhor por essa oportunidade. Porque durante muito tempo, quando se falar, Semozen, um exemplo, cura, fala, Jesus, não, eu já sou crente. Falássemos sobre libertação, não, libertação é para quem está no mundo. Só que graças a Deus, o Senhor tem abrido portas para nós através das redes sociais. Está levando informação às pessoas. Em João 8,32, a palavra do Senhor vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Romanos 10,17, a palavra do Senhor vai nos dizer: ora que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então, pastora, como a senhora disse, durante esses episódios desse podcast, nós vamos destrinchar o que é a intercessão. E em nome de Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, nós vamos forjar intercessores em casa. Mães intercessoras, Aleluia. pais intercessores, esposos intercessores, que irão se posicionar para guerrear pela sua casa, pela sua família. Aleluias. E quando nós trazemos isso, pastora, é a questão da cura. Mesmo depois de aceitarmos Jesus, a alma, ela continua ferida, machucada, com traumas. E para a cura da alma é necessário um processo. Porque, tipo assim, é o que acabei de dizer. Existe um tabu. Eu aceitei Jesus. Tudo se fez novo, glória a Deus. Só que se quando eu estava no mundo, eu tinha uma dívida em um banco. Aí eu aceitei Jesus, tudo se fez novo. Agora eu não devo mais aquele banco. Deve. O mundo espiritual, ele trabalha com legalidade. Organizado, né? Então, há um processo agora. Um processo de cura da alma, de cura interior, há um processo de libertação.
E hoje nós vamos entender um pouco sobre isso. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai nos dizer: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui, 2 Crônicas está nos dizendo que se clamarmos ao Senhor e humilhar, o Senhor ele virá para nós. Sabe? E aí agora nós vamos decorrer esse processo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Glória a Deus. São processos, são etapas que precisam de ser vencidas. Exatamente. Lá em 2 Coríntios, versículo 2, a partir do 10 e 11 vai dizer: E a quem perdoartes alguma coisa, eu também perdoo. Porque se eu perdoei alguma coisa, a quem perdoei por causa de vós, o perdoei na presença de Cristo, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos. Aqui nós vemos que quando você não perdoa, você dá legalidade para Satanás entrar e fazer morada. Perdão não é um sentimento, mas sim uma decisão. Atitudes. Para perdoar, nós temos que negar a si mesmo. E aqui nós vemos o quê? Uma brecha, uma pequena brecha de Satanás, para ele entrar na nossa vida, para ele entrar na nossa casa. A falta de perdão. Porque quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele dá sua vida por nós, ele está nos o quê? Nos perdoando. Assim como o Senhor nos perdoou, não é nosso mérito perdoar, é nossa obrigação perdoar o nosso próximo. E quando nós não perdoamos, nós estamos descumprindo um princípio bíblico. E aí nós estamos o quê? Abrindo a porta para Satanás entrar. Sabe? E aí o evangelho, ele vai nos chamar para o quê? Para negar a nós mesmos. Por isso que perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. Para perdoar é necessário negar a nós mesmos. O evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, o Senhor vai nos dizer, Jesus falando aos discípulos: Pois aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Esse é o caminho. Esse é o caminho. É negar a si mesmo, é negar a nossa vontade. Nós temos uma referência que para mim é uma das maiores referências com o apóstolo Paulo. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele vai dizer: Pois agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o mandamento para o servo, para o cristão, para o pequeno Cristo. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão, entregamos ela para Jesus, não sou mais eu que falo, mas é Cristo que fala através de mim. Amém. Não sou mais eu que ando, mas é o Senhor que anda através de mim. Glória a Deus. Então, perdoar é necessário. E perdoar precisa fazer parte do perfil de um intercessor? Exatamente. Exatamente, pastora. Nós temos comprovado que a falta de perdão pode gerar câncer. Exatamente. Infelizmente, né? E quantos que não estão padecendo? Aí é onde que a gente fala sobre o processo. Exatamente. Nós somos corpo, alma e espírito. Verdade. Às vezes, por sermos cristãos, por sermos evangélicos, servir ao Senhor, ser filhos desse Deus, nós, por alguns anos, entendemos que o corpo não precisava de ser tratado, que a gente é tudo na base da oração, oração, oração. Só que nós entendemos, Carlinhos, aqui também, que o intercessor entra dentro do que você disse. Ele precisa de discernir. Você mencionou sobre o câncer. Tem o câncer que é para a medicina cuidar? Sim. Mas tem aquele que entra aí, ó, no perdoar. Por isso que o intercessor, ele precisa, nós somos espirituais, glória a Deus, aleluias. Só que nós precisamos de ter o espírito de discernimento para a gente entender o que vai ser resolvido com a oração e a medicina. O que é corpo, o que é alma, o que é espírito. É a sua palavra de hoje.
Exatamente, pastora. Esse discernimento. O que mais acontece hoje são pessoas chegando pra gente que com uma doença e que tá procurando um médico, o médico não descobre, só que ela é espiritual. E muitas das vezes essa doença aconteceu quando essa pessoa foi travada há anos atrás. E aí a gente vai fazendo o mapeamento. Mapeamento, para quem não sabe ainda, a gente vai trazer aqui mais na frente, que é onde a gente pega o passado dessa pessoa. A gente entende o que aconteceu no passado, para poder entender qual remédio a gente vai dar a ela no presente para solucionar o futuro. Então, mais na frente, a gente vai trazer o que é o mapeamento, a gente vai ensinar como fazer o mapeamento. É um diagnóstico bem preciso, né? Exatamente. Muitas das vezes, intercessor, né? Quando se fala a gente saiu falando de uma batalha espiritual, aí você falou do perdão, né? Da cura da alma. E muitas das vezes, por que que muitas pessoas falam, mas por que que isso não aconteceu? Por que que eu perdi essa batalha? E muitas das vezes porque estamos lutando com as armas erradas, né? Diante dessa estratégia de guerra, nós precisamos entender as armas certas, lutar com as armas certas. Não adianta nós queremos lutar no campo de batalha com o coração cheio de rancor, com o coração cheio de mágoa, né? Eu sou crente, mas minha mão não é crente, né? Eu sirvo a Deus, mas se pisar no meu calo, eu não perdoo mesmo. Então, Paulo já vai dizer, né, no livro aqui, de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 4, né? Eu vejo isso sobre um poder muito grande, né, de Jesus ali sendo defendendo essa autoridade apostólica, né? Paulo defendendo essa autoridade aqui no livro de Coríntios. Eu posso ver que quando ele fala assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas e destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Então, quer dizer, nós não podemos sair dessa prática da palavra, né? Essa confissão da palavra. Nós precisamos estar confessando a palavra todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus precisa ser essa nossa regra de fé. Nós não podemos sair da linha, porque a palavra de Deus ela não precisa estar só na nossa boca, né? Ou no nosso coração. Ela precisa ser uma regra de fé, ela precisa ser prática na nossa vida, né? Nós precisamos praticar essa palavra, né? O processo, quando a pastora fala, nós falando de perdão, o processo, vem o perdão. Todos, às vezes, os processos de todos nós, né, que estamos na caminhada. Ontem nós escutamos isso na ministração de ontem. Isso me chamou muita atenção. Fui embora com isso. Falei, Deus, muito obrigada por essa palavra. Nesse processo, às vezes vai ter pessoas que vai estar passando por situações adversas, de escuridão. Mas nós entendemos que nós somos a luz do mundo, né? Como foi ministrado. E às vezes nós queremos perguntar para o Senhor, diante do processo, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que essa situação? E foi o que foi ministrado ontem ali, isso para nós ali. Nós precisamos entender para quê? Para quê? Às vezes a nossa resposta vai ter que ser para quê? Vai ser para glorificar o nome do Senhor. Porque diante desse processo, diante daquilo que a gente está passando, lá no futuro nós vamos entender. Nós vamos ser curados, né? Nós vamos ser trabalhados pelo Senhor, passando por esse processo, e lá na frente nós vamos poder falar assim, ó, eu passei, eu fui curada, né? Eu fui transformada, eu passei por esse processo. Então, hoje eu já não luto mais com a minha arma carnal, porque na nossa arma carnal, com as nossas armas carnais, nós vamos tirar satisfação. Né? Nós vamos lá, nós vamos tirar satisfação. Falou de mim, vou tirar satisfação. Me feriu, eu vou dar o troco. Não é assim? Nas armas carnais, né? Nas fortalezas, né? No sofisma da mente que hoje nós vemos, nós contemplamos que é o engano. Né? O engano, o inimigo tenta distorcer ali com engano, com o sofisma da mente. A pessoa pensa assim, não, se eu fui ofendida, eu vou lá e eu vou tirar satisfação e eu quero ver, não. Com as armas espirituais, nós vamos para aonde? Nós vamos para o secreto, nós vamos para o Senhor. Né? Nós vamos para os braços do Pai, nós vamos lançar os pés da cruz. E aí nós, confessando a palavra, né? E nós não podemos sair disso. Né? A palavra de Deus tem que ser a nossa regra de fé. Né? Às vezes você vai falar assim, essa situação
Com a minha arma carnal, eu agiria dessa maneira. Mas um soldado, um intercessor, ele vai para os pés da cruz, ele vai para a oração, ele vai, Senhor, eu tô assim, ó. Ele vai se prostrar, né? Ele vai adorar. Porque é muito, às vezes, quando tudo tá muito bem, é para nós, né? Seja intercessor, seja qualquer um de nós. Quando tudo tá muito bem, é muito fácil nós adorarmos, né? Mas Jó viveu o outro lado do processo. E não é fácil adorar em meio ao processo, mas nós precisamos, em meio a esse processo do perdão, de cura, nós precisamos adorar, nós precisamos levar para a cruz, né? Nós precisamos Glória a levar Deus. para o Senhor, porque as nossas Aleluia. armas não são terrenas, as nossas armas são espirituais. E Em mais uma Deus. vez, nós voltamos lá no se as minhas palavras estiverem em vós. É, Porque é a palavra de Deus que nos habilita. verdadeira, verdadeira. Exatamente, Aleluia. pastora. É exatamente o que a Elisângela disse. Porque é negar a nós mesmos todos os dias. Um intercessor, nós vamos ver o livro de a carta, a 1 Timóteo e 2 Timóteo. Ali Paulo está discipulando Timóteo. E ali, sabe, é um dos livros que eu mais gosto, porque ali Timóteo é um jovem e Paulo ali ele começa a treinar, capacitar. Jesus. E ali nós temos várias referências. A carta do obreiro aprovado, por exemplo, é um manual. A Bíblia de Gênesis Apocalipse, ela é um manual para o intercessor. Regra de fé. Mas o que a Elisângela diz, mas o meu irmão me ofendeu. Mas aconteceu isso, não tem como eu perdoar. Só que aí não importa o que fizeram comigo. O que importa é o que eu estou fazendo com o que fizeram comigo. Porque muitas das vezes aquela pessoa que te feriu, que te ofendeu, ela não conhece o Evangelho, ela não conhece a Cristo. Verdade. Quem conhece sou eu, quem conhece é você. O que você está fazendo com isso? Sabe? E para a restauração é preciso de um passo, o perdão. O perdão tem que ser todo dia. Lá em Mateus 18, verso 32, você lembra a gente, pastora? E Mateus 18. Verso 32 até o 35. Mateus 18. 32 ao 35. Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Exatamente. Então, pastora, quando nós negligenciamos o perdão ao nosso próximo, ao nosso irmão, nós estamos agindo igual a este homem. Porque nós fomos perdoados. Graça, o significado da palavra graça é favor não merecido. Aleluia. Favor imerecido, porque nós não merecíamos. Mas a nossa vida, a nossa alma foi comprada por um alto preço na cruz do Calvário. E aí, Glória a Deus. quando Aleluias. sabe, a falta de perdão, ela reforça na nossa vida cadeias, prisões, tormentações. Satanás vai estar te atormentando todos os dias. Porque ele tem uma legalidade. Porque a palavra manda nós perdoarmos, manda amarmos uns aos outros. Então, os dois principais mandamentos da Bíblia é o quê? Primeiro, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o próximo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós não perdoamos, nós estamos negligenciando. E como que eu vou orar para uma pessoa que eu não perdoei? E o que dá para perceber nos dias de hoje, que muitas das vezes o perdão, às vezes ele vai estar dentro do seio da família, né? Dentro do seio da família, né? A família de Deus, a família biológica, né? O pai perdoar o filho perdoar o pai. E hoje o inimigo tem cegado, né? Vem uma cegueira e já dizia aqui no livro de 2 Coríntios 4:4, né? Que nos quais o Deus minúsculo, Deus desse século,
cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, eu vejo muito que essa questão do perdão só vai, às vezes, te ofender o seu coração. Muitas das vezes, aquela pessoa, né, que é o íntimo seu, aquela pessoa que consegue alcançar seu coração. Então, tá ali, tá no seio da família. Às vezes vai estar, às vezes a pessoa vai para a igreja e acha assim, a igreja tem que ser, eu já, em muitas rodas de conversa, eu já vi as pessoas falando, né? A igreja teria que ser um lugar perfeito, que ninguém ofendesse ninguém. Não, gente, nós precisamos entender que a igreja somos nós, seres humanos imperfeitos. Então vai ser ali que nós vamos ter os nossos confrontos, né? Que nós vamos ter as nossas diferenças e é onde que nós vamos precisar de perdoar, sim. Vamos precisar de amar. É no seio da família, né? É onde que nós somos ali, que fere o nosso coração, é aquelas pessoas que estão ali junto conosco, que nós amamos, as pessoas que realmente conseguem acessar o nosso coração. Né? Então, a gente precisa mesmo ter essa visão ampliada, né? Nós não estamos mais nesse lugar de meninos, né? Na fé. Verdade. Paulo disse que, né, quando eu era menino, eu agia como menino. Hoje nós somos, nós precisamos de, não que nós somos o maduro o suficiente, nós não somos o super crente, não que nós não vamos passar por situações que vai ferir talvez o nosso coração e vai ser difícil, não vai ser fácil, porque perdoar é muito bonito a gente falar, é glorioso demais, mas ele só é pleno em Deus. Aleluia. O perdão ele só é pleno em Jesus, né? Porque nós vimos ali, quando você fala ali de Cristo, né? Que é o nosso exemplo também como Espírito Santo de intercessor, né? Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Então, quer dizer, que amor que nos constrange, que amor é esse que nos constrange? E por que às vezes nós, né, diante de toda situação, nós não se sentimos constrangidos? Não, peraí, eu tô me ofendendo com tão pouco, eu tô com meninice com tão pouco, e Jesus, né? O que Jesus não suportou, não pediu ali o Pai que os perdoasse por nós. Então, nós precisamos sair mesmo desse lugar, né? E ampliar mesmo a nossa visão em Deus. E o interessante disso tudo é que Jesus falava assim, olha, eu faço aquilo que eu vi meu pai fazendo. Então, se nós somos filhos desse Pai, Jesus, será que nós estamos fazendo aquilo que Deus tem feito? Que Deus está fazendo? A imagem, né, de Deus. Pastora, eu gosto muito dessa dinâmica, porque o significado da palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. Então, eu gosto muito da dinâmica quando, um exemplo, eu tenho que tomar uma decisão. Eu falo, se fosse Jesus em meu lugar, qual decisão ele tomaria? Sabe, pastora? É muito importante isso. Essa questão do perdão, ela é muito séria. Jesus. O perdão, ele tem que ser todo dia. E como falamos diário, né? Lá no início, o perdão não é um sentimento, ele é uma decisão. Amém. Aleluia. Carlinhos, eu sei que tem muita coisa para dizer, só que nós não vamos conseguir. E nós vamos ter que começar a entrar nas considerações finais. Amém, glória a Deus. Eu sei, pode concluir. Aí você já pega esse gancho e já fala o que você ia dizer e já faz as suas considerações. Não. Pastora, perfeito. Para nós estarmos concluindo, eu quero trazer só um breve, não vai dar para a gente poder aprofundar muito, a questão da confissão. Porque Sim. Lá atrás nós vemos que o segredo da cura é oração, perdão e confissão. Vamos só pincelar alguma coisa aqui sobre a confissão. A grande perda no caminho da cura é a reputação, a honra, o que os outros vão dizer, o que vão pensar. Tudo que está em trevas, em oculto, está em Satanás. Mas quando confesso, você traz Jesus para a situação, você traz luz. Pastora, é duro o que eu vou dizer. Mas o céu não está preocupado com a nossa reputação. O céu não está nem aí porque vão falar de nós. O céu está preocupado com a nossa salvação. O céu está preocupado com o nosso testemunho em Cristo Jesus. Sabe, pastora, Tiago 5,16, como nós lemos lá, vamos abrir aqui de novo, só para nós pincelarmos. Glória a Deus. Jesus. Aleluias. Tiago 5,16 vai dizer:
confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Lembra que lá no início, lá a gente falou que a gente iria entrar um pouquinho mais a fundo em Tiago? É justamente na questão da confissão. Porque você confessa para Deus para receber perdão, e você confessa para o homem para receber a cura. Glória a Deus. Então, quando nós entramos, aceitamos Jesus, entramos no Evangelho, nós confessamos para Deus os nossos pecados, renunciamos, negamos a nós mesmos. Então ali, nós somos o quê? Perdoados. Só que quando nós confessamos uns para os outros, é para Amém. a cura da nossa alma. Glória É a aquele Deus. processo que nós falamos desde lá no início. Tem uma referência que eu gosto muito, o livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que vai dizer: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, pastora Elisângela, a falta de confissão de pecado, ela gera um travamento no mundo espiritual. Tem pessoas que não prosperam financeiramente por causa de falta de confissão. Mas é só financeiramente, não. Área Todas as conjugal, áreas. sabe? Enfermidade. Tem pessoas que têm uma enfermidade que não sara, que não cura. Vamos dizer, é um pecado encoberto. Então, Exatamente. essa confissão é necessária. Essa confissão ela é necessária para a cura de nós mesmos. Um intercessor, para ele conseguir manter uma intercessão, manter-se em um lugar de oração, em um lugar de intercessão por outra pessoa, ele tem que ser um intercessor confesso. Ele não pode ter pecado oculto, pois se ele tiver um pecado oculto, ele vai ser um alvo fácil para Satanás. Eita. Amém. Jesus. Pastora, tinha muito mais, a gente não vai conseguir trazer aqui Não. hoje, mas foi algumas pinceladas sobre o segredo da cura. Pois se nós queremos entrar em esse ambiente de intercessão, nós precisamos estar curados. Nós precisamos ter esse entendimento que necessitamos estar prontos para nos posicionarmos na brecha. Glória a Deus. Amém. Elisângela, suas considerações finais. É glorioso demais, né? Se a gente deixar, a gente vai ficar aqui o dia todo falando de Jesus, mas nós precisamos terminar aqui a tempo para todas as coisas. E nós precisamos entender, né, que nós somos vitoriosos em Deus, né? O inimigo vai tentar, sim, né, intimidar, acusar, mas nós temos as armas certas, né? Nós precisamos entender, como diz aqui, fechando aqui 8:31 de Romanos, que diremos, pois, essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também, como ele, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Por isso, né, nós precisamos estar nessa palavra, né, de confessar. Glória a Porque Deus. quando nós confessamos, nós temos a garantia aqui da palavra de Deus, que ninguém vai contra nós. Contra a palavra, nada vai contra a palavra de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será Quem será contra nós? contra nós? Amém? Deus Amém. abençoa, Glória que a o Senhor Deus. possa alcançar o seu coração, que você venha ser destravado nesse dia, que a sua visão venha ser ampliada e que você venha mergulhar, que nós viemos cada dia mais mergulhar mais fundo em Deus. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Aleluia, Jesus. Parece muito tempo, mas passa rapidinho, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós, né, vamos já caminhar para encerrar. Foi um prazer, né, estarmos aqui Glória a falando Deus. sobre esse Jesus, trazendo mais um pouquinho sobre intercessão, desmistificando muita coisa. Eu acredito que o Senhor vai levantar muito Em intercessor. nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós entendemos que nós queremos passar aqui que nós não precisamos ter medo de Satanás. Satanás é um inimigo vencido. Jesus já venceu por nós. Glória a Deus. Nós só precisamos, Carlinhos e Elisângela, de tomar a decisão. Tomar a decisão correta. É entrar dentro desses trilhos, né, que nós falamos aqui, é viver a palavra do Senhor, é se apropriar
da palavra que já foi liberada para Aleluia. nós. Nós não precisamos de ter medo de Satanás. Nós não podemos ter medo de orar. Nós não podemos ter medo de ser intercessor. E o Senhor Deus está levantando no Brasil, Aleluia. fora do Brasil, uma igreja que ora, uma igreja que intercede. Eita, Amém? glória. E a palavra de Deus, para nós finalizarmos, lá no livro de Mateus, capítulo 12, o versículo 37, fala assim: porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Amém? Então, nós queremos, né, encerrar esse podcast, na Intercessão Gaditas, dizendo: o Senhor venceu por nós. Glória a Aleluia. Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Sim, Deus. nós queremos te Graças ao honrar, te Senhor. adorar, te bendizer, te agradecer Oh, Jesus. por esses momentos que Obrigado, nós Senhor. tivemos aqui, ó Deus. Oh, glória a Oportunidade, ó Deus. Pai, que nos foi Lindo, dada Jesus. para falar do teu amor, falar sobre oração, Maravilhoso. Sim, falar Pai. sobre intercessão. És Pai querido, lindo, que o Senhor possa levantar no Brasil, Ah, Senhor, que o em Senhor nome de possa Jesus. levantar nas nações, ó Deus, Em nome de intercessores, Jesus, Pai, homens e mulheres, ó Deus, levanta, de Senhor, oração, essa igreja homens e poderosa mulheres em que se oração. prostem em adoração. Exército, Ah, Senhor. Pai, ao Oh, Senhor. recantarabá, Pai querido, em nome de recantarabá. Jesus, nós estamos Oh, dispostos e recantará, disponíveis, ó Deus. recantarabá. Pai querido, como um exército que se Em prepara para a nome de peleja, Jesus. como um exército que se prepara Em para a nome guerra. de Jesus, Pai querido, é Pai. assim que nós estamos Sim, aqui. Jesus, Como foi sim. mencionado, Deus. Pai Sim, querido, papai. estamos aqui levando uma palavra, Senhor, de Ah, Deus, preparo, em nome de para que o Jesus. Senhor possa preparar, tirar o Nesses medo dias, do Senhor. coração de homens, mulheres, Oh, jovens, Jesus. adolescentes, Podemos ter crianças. intimidade Pai com querido, Deus. em nome de Jesus, que a Senhor tem nos igreja preparado para brasileira, esses dias, ela se Senhor. levante, Deus. Oh, Ela se glória. levante como um Em exército nome de intercessor, Jesus, um Pai. exército preparado, Deus, Ere, um canta, exército, ó rabá, Deus, frianda, capacitado, um exército, Jesus querido, sim, Ere, que canta, carrega rabá, em si, ó xere, Pai, a canta, tua rabá. palavra. Ah, Deus, muito obrigado. Deus, Nós muito te obrigada, exaltamos, Jesus. nós te glorificamos, Tu és lindo, damos ao Jesus. Senhor e devolvemos ao Tu és Senhor lindo, toda Jesus. glória, toda honra, todo Em louvor e nome de adoração. Jesus, E Senhor. dizemos, Abba, muito obrigada. Ere, canta, Muito rabá, obrigada, frianda, Senhor. raste. Obrigada por tudo, Graças te Pai. damos, Obrigado Pai. pela vida do Carlinho, Alcança, obrigado Senhor, pela esse vida lar, essa da família. Elisângela, Alcança, obrigada, sim, Senhor, pela minha Jesus. vida, obrigada Obrigada, por esse Jesus. privilégio e por O Senhor é essa rica maravilhoso, o Senhor oportunidade. é bom. Em E nome as de misericórdias do Jesus. Senhor se renova a Amém. cada manhã. Que Deus abençoe Amém, vocês. Jesus. E até a Glória a próxima. Deus. Amém. Glória a Amém. Glória a Deus. Deus.